Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero meditar num trecho da Palavra de Deus para os nossos corações nesse dia. E o texto que nós escolhemos para meditar encontra-se no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Que coisa interessante nós observarmos este episódio na vida do profeta Samuel, então ainda um menino, em que ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele estava acostumado a ouvir a voz de Eli, o sacerdote, o seu mestre, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. O interessante é nós observarmos que quando nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus, nós confundimos aquilo que Deus quer falar conosco como sendo algo que não vem de Deus. E o interessante é observar que Samuel ouviu nitidamente que estavam chamando o seu nome, mas ele não conseguiu identificar como sendo a voz de Deus. Outra situação interessante que nós observamos, que Samuel correu para Eli, porque ele estava ali na casa de Deus, e Samuel não conseguiu, morando dentro da casa de Deus, identificar a voz de Deus. Quantas vezes nós que estamos dentro da casa de Deus também não conseguimos identificar a voz de Deus dentro da casa de Deus? Então é uma situação bastante interessante nós observarmos que às vezes Deus fala conosco dentro da sua casa e nós não conseguimos identificar a sua voz. Então que nesse dia você possa meditar neste texto que nós lemos e fazer uma reflexão, uma autoanálise, para poder identificar se verdadeiramente você está dentro da casa de Deus. É bem provável que Deus esteja falando conosco. Se nós estamos dentro da casa de Deus, é bem provável que Deus esteja falando conosco. Porém, se nós não tivermos os nossos ouvidos atentos, se nós não nos acostumarmos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus e identificar a sua voz dentre as demais que estarão sempre falando aos nossos ouvidos, nós podemos deixar passar uma oportunidade de ter a bênção sobre cada um de nós. Porém, algo que aconteceu na vida de Samuel e que pode acontecer comigo e contigo, é sermos orientados, sermos conduzidos a identificar a voz de Deus quando ela surgir. E aí nós não termos nenhuma dúvida de que é Deus falando. E foi isso que aconteceu com Samuel, quando ele foi orientado pelo sacerdote Eli: olha, você pode responder a esta voz que estiver falando contigo, porque não sou eu, é a voz de Deus falando contigo. Responda-me, né? Diz aqui o texto, né? Fala o que o teu servo ouve. E assim foi que Samuel, ao responder à voz de Deus, se tornou um dos maiores profetas ali do povo de Israel. Então, que nós possamos, primeiro, saber identificar a voz de Deus quando estivermos ouvindo a sua palavra. E segundo, se nós percebermos que alguém não está ouvindo esta voz corretamente, que nós possamos orientar para que esta pessoa possa
ouvir a voz de Deus, ter a sua vida abençoada. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus.